De volta com o nosso Vida Melhor, a gente agora vai ter aquele assunto pedido, que ficou assim, com gostinho de quero mais, a primeira vez que a nossa convidada esteve aqui, já já eu apresento, pra gente falar sobre a fase da menopausa, que envolve questões emocionais. Durante a menopausa, como muitas mulheres já sabem, as mulheres passam por esses problemas e ficam às vezes mais emotivas, mais angustiadas, mais nervosas, com insônia. E a medicina chinesa vem sendo uma aliada para ajudar nessas questões, em busca de uma vida melhor. E eles propõem um tratamento que muita gente tem procurado, porque a medicina considera as emoções um fator muito importante em relação a todas as doenças, porque eles entendem o ser humano como algo único, né? Cabeça, corpo e mente, então tem aquela preocupação no todo. E nós tivemos aqui uma terapeuta de medicina chinesa maravilhosa que conversou com a gente sobre tudo isso e foram muitos pedidos para que ela voltasse. Na verdade, no mesmo dia já muitas perguntas ficaram no ar. Ela nos atendeu e está aqui, Sol Medeiros. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu, obrigada. Uma alegria te receber, viu? Alegria é minha, imagina, eu que agradeço a oportunidade. E foi tão bom a gente conversar sobre as questões emocionais, né? E as meninas em casa, elas sofrem muito, porque não é fácil. Não. E é interessante que a menopausa, e principalmente hoje em dia, porque a mulher está vivendo mais, está tendo filho um pouco mais tarde em relação às gerações anteriores, ela culmina com muitas vezes o ninho vazio, né? Com aquela fase também, às vezes, de uma pausa profissional. Difícil lidar com essa fase. Você já resumiu muita coisa aí, né, do que é essa fase, né? Inclusive, até antes de entrar, estava conversando com as meninas lá no camarim, né, o quanto que essa fase pode ser muito angustiante na vida da mulher, né? Então, o principal sintoma físico, né, que eu escuto, que 85% das mulheres nessa fase, elas têm os que a gente chama de fogachos, que é aquele calor que sobe, principalmente assim, vem para a região da cabeça, a qualquer momento do dia ou da noite, que é muito desconfortável. Umas relatam que até quer andar com uma toalhinha, porque chega de tanto que transpira a pingar, né? Fala que algumas chegam até de madrugada, né? Não tem como dormir, enfia a cabeça lá quase que no freezer, né? O que não é saudável, né? Porque você pega todo aquele frio, né? Que vem da geladeira. E hoje, por exemplo, aqui tá um dia mais friozinho, às vezes ela sai só de regatinha, porque tá com muito calor. E aí ela pega essa friagem de fora e acaba se resfriando e ela acaba entrando nesse processo. Então, a mulher não tem qualidade de vida. Então, o que acontece, né? Na medicina chinesa, a gente chama menopausa, né? Que é um nome bem bonitinho, que é a nossa segunda primavera. O que acontece? A primeira primavera é a nossa menaca, que é quando a gente tem a primeira menstruação, que é quando a gente está florescendo, que a gente está cheio de juventude, cheio de ideais e de desejos. Que por algum motivo, independente do que seja, teve que casar muito jovem, né? Essas sementes, elas ficaram negligenciadas, ficaram lá escondidinhas. Então, nessa fase de transição, a gente chama de segunda primavera, porque a mulher tem uma nova oportunidade de fazer essas sementes que por algum motivo ficaram lá de lado, florescer novamente. Ela é uma nova flor, é um novo botão que pode se abrir, né? Só que assim, a maioria tem esses sintomas, então ela acaba se deixando muito de lado. Então, o que eu falo assim, a hora da mulher se cuidar, se ela não se cuidou no período que ela estava no seu auge, então a mulher tem um desgaste muito grande, tanto físico quanto as questões emocionais, dos 28 até mais ou menos os 42 anos, que é quando ela casa, ela tem os filhos, ela tem que cuidar da família, que administrar uma casa a gente sabe que não é fácil, ela tem a vida profissional dela, então ela não come direito, ela não se alimenta, então ela tem um desgaste muito grande. E aí, quando vai chegando nessa fase, então, é hora dela olhar para si e de pegar tudo que ela colheu, que ela plantou, agora é hora de ela colher. E que tem uma grande jornada ainda pela frente, né? Como você falou, as mulheres hoje estão tendo filhos mais tarde, né? A gente está vivendo mais, então vamos supor, né? A menopausa, ela começa mais ou menos entre os 49 e os 54 anos. Se a gente levar em consideração que a mulher hoje, né, a gente tem uma expectativa de vida de 75, 80 anos, você vai ficar 25 anos assim,
Não dá, né? Então tem que se cuidar e olhar para si. Agora eu tenho tempo para mim, né? E se cuidar, que é muito importante nessa fase da vida. O primeiro passo, a Sol trouxe assim pra gente uma nova visão. Porque o que as mulheres sentem é, acabou. Aí dá aquele desânimo, né? Aquela vontade de nada, né? Se sentindo péssima. Aliás, eu estava falando com umas amigas essa semana e algumas relatando que se sentem péssimas. Então ela já trouxe essa nova visão. Não, novas possibilidades. Nova primavera, segunda primavera. É um novo segunda botão, primavera, né, que pode germinar e dar novos frutos. Então você tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar. Então, assim, os frutos que você teve na primeira primavera, foi seu casamento, foram os filhos. Agora, essa energia que você colocou para cuidar dos seus filhos, da sua profissão, você volta para você. Você pode ter uma nova profissão. Então, a gente lida muito com essa questão de perda. A gente olha muito pro lado da perda. Então, como você falou, né? Então, ela acha, né, que ela perdeu a juventude. Mas agora você ganha uma outra coisa. A gente ganha sabedoria. A gente não fica tanto... Quando falo a gente, porque eu tô me incluindo. Porque eu também já tô chegando nessa fase aí, né? Eu já entregando a idade. Eu também já entro nessa fase. Então, é uma fase que você já não se aborrece com coisas que antigamente você se aborrecia. Então, você se torna uma mulher sábia. Então, você tem uma outra beleza, né? Não tem aquela só... Então, você acha que perdeu a juventude, né? Que envelhecer é para os fracos. Então, ela fica querendo sempre voltar a ser aquela menina de 20 anos. Agora, o nosso corpo físico, ele tem determinadas limitações. Então, só que a gente coloca aqui envelhecer é sinônimo de fraqueza e de adoecimento. Não, né? Envelhecer, eu nem gosto muito de usar essa palavra assim. Se a gente tornar-se mais sábio, significa que a gente vai ter algumas limitações físicas, mas eu posso ser uma pessoa que tenho longevidade e tenho saúde. Então, se a mulher se negligenciou por algum motivo, né, naquela fase que eu falei, até 42, então agora ela tem ainda a chance de se cuidar. Para quando ela não chegar lá nos 60, 70, ficar só indo em médico, porque aí você não tem qualidade de vida, né, Cláudia? E quais são os cuidados que a medicina chinesa preconiza? A primeira coisa que a gente fala, né, que acho que é o básico de tudo, é cuidar da alimentação. Então, eu não posso, né, nessa faixa etária, ficar pulando alimentação, querer ficar só comendo lanche. Então, tem que ter uma alimentação de estrutura, né? Que é aquela coisa que as avós falavam, vamos comer comida. Então, quando você for fazer o seu prato, olha para aquilo e pense se sua avó comeria aquilo. Então, tem que ter muito feijão, de preferência feijão preto, que são alimentos que dão sustância pra gente, os grãos integrais, inhame. O inhame, ele é excelente para ajudar essa reposição. O inhame é antioxidante, ele ajuda a limpar o sangue. Inhame, cará, então todos esses tubérculos, né? A batata doce, a mandioca, eles são excelentes pra gente, né? E as frutas, de preferência, comer as frutas vermelhas. Então aí vai o morango, vai a uva, a amora, o goji berry, o mirtilo. Então, a gente também tem a opção, que às vezes quem fica muito na rua, dessas frutas elas serem comidas secas, como por exemplo o goji berry, o cranberry, o mirtilo. A gente acha essas frutas em lojas de produtos naturais secas. Para quem está numa grande cidade é uma opção. Agora, para quem está numa cidade menor, tem gente que mora num sítio, numa fazenda, a gente pede amora aí de monte, pede pitanga, sai comendo, né? Faz a festa. Tem gente que tem jabuticabeira no quintal. E o que é melhor ainda, que é orgânico, né? Não tem agrotóxico nenhum. Maravilha. Né? Uma outra coisa que é muito importante é a mulher preconizar de descansar, né? Não ficar sem dormir, né? Então agora a gente precisa se recolher mais, porque o que acontece? A gente tem no nosso corpo, né, duas energias que a gente equilibra, né? Uma é essa energia nossa de estrutura e outra essa energia de função. Então a mulher nessa fase, ela naturalmente, ela começa a perder um pouquinho mais de estrutura. O homem nessa fase, ele começa a perder um pouquinho de função. Por isso que às vezes o homem nessa fase fica um pouco mais prostrado e a mulher fica mais agitada. Então, muitas mulheres, né, além desses fogachos, elas reclamam para mim que elas têm problemas de insônia, elas ficam depressivas e ao mesmo tempo agitadas. É uma agitação interna, mas é muito angustiante, ela não sabe direito lidar com essas emoções, né? Então, como você falou anteriormente, as nossas emoções, elas têm um papel fundamental. Eu diria que 95% dos nossos sintomas que vêm para o físico, primeiro foram nossas questões emocionais. Que muitas vezes a gente não sabe nem exatamente o que está sentindo. A gente não sabe se está sentindo raiva, se está sentindo medo, fica aquela confusão, fica tudo a mesma coisa ali no mesmo baú e a gente não sabe definir.
Uma coisa que é muito antiga e é milenar, que as chinesas faziam há mais de 5.000 anos, que é escrever. Quando a gente tem determinados problemas na nossa vida, quando você pega um caderno, vamos pegar um caderno bonito, assim, sabe? Compra um caderno especial para você, uma caneta bonita, e escreve, e mudando cores também, isso também ajuda bastante. Trazer muita coisa. Escrever o que está sentindo. Escrever o que está sentindo. Isso é para você, você não vai mostrar isso para ninguém. É como a gente tinha antigamente, na época de adolescência, a gente tinha diário. É mais ou menos isso. Então, escrever traz muita coisa para nossa consciência. E a gente aceitar determinadas coisas que acontecem na nossa vida, é metade do caminho para a gente poder ter uma vida melhor e a gente se curar. Porque todos nós temos raiva, medo, tristeza, angústia, né? Isso é inerente ao ser humano. A diferença é que a gente, às vezes, não sabe como lidar com isso, às vezes a gente nem sabe o que está sentindo direito. Então, quando a gente tem um determinado problema que está incomodando, você escreve do início ao fim. Como se estivesse contando a sua história para alguém, mas, na verdade, você está contando para si mesmo. Aquilo traz muita clareza. Que ótimo. Em relação à insônia, você até comentou que as suas pacientes reclamam de insônia e isso é uma queixa normal numa rodinha de mulheres no climatério ou já na menopausa. O que a gente faz com a insônia? A insônia é uma coisa que é muito recorrente e incomoda muito. O que acontece? Quando você não dorme direito, a gente tem 3 tipos de insônia, né? Você tem a insônia que é inicial, quando você tem dificuldade a pegar no sono, você deita na cama e fica rolando. A gente tem aquele insônia que é a insônia do meio, que é a mais comum, que a pessoa acorda 2, 3 horas da manhã e depois demora a pegar no sono. Às vezes, quando não pega no sono, o relógio despertou, você tem que levantar. Ou então tem aquela insônia terminal. Sei lá, você tem o hábito de acordar todo dia às 7 horas da manhã e agora você começa a acordar às 5 horas. Então, é uma insônia terminal. O seu sono não vai até o final. Uma das coisas, inclusive no outro programa que eu vi, até ensinei um exercício, quero fazer uma massagem no pé, se quem não assistiu, se quiser até posso repetir, que é a gente equilibrar o nosso corpo, porque a gente tem a cabeça quente e pé frio. Então, a gente tem que ter o contrário na hora de dormir, a gente tem que ter a cabeça mais fria e os pés mais quentes. Fazer um escaldapé também é uma excelente opção. Mas, assim, de imediato, o que eu recomendo é tomar chá de melissa, de cidreira, de erva doce, né? Um pouquinho antes de dormir, porque também se você toma um chá e vai deitar, de repente de madrugada, você tem vontade de ir ao banheiro, você vai levantar, e se você já tem insônia, você vai ter dificuldade de voltar a pegar no sono. Então, tomar até umas 8 horas, evitar café. Para quem tem problema de insônia, tomar café até no máximo na hora do almoço, chá verde, chá mate, refrigerante, esses alimentos com muito açúcares, eles fazem com que o nosso sangue fique um pouco mais grosso e a gente tenha dificuldade. Antes de dormir, evitar pelo menos 1 hora antes de ficar na frente do celular, ficar assistindo TV. Então, se você está com problema de insônia, então vai ler um livro, porque você não tem aquela luz que está estimulando o seu olho a ficar aberto, né? Então, fica na meia luz, fica com uma luzinha lendo e evita de ficar celular, e ficar, antes de dormir, evitar de assistir filme muito pesado, ficar focado em notícias ruins. E isso vai fazer com que a sua mente trabalhe e piore mais ainda a sua insônia. Você vê, o que a Sol está falando é você ter responsabilidade consigo. É você olhar e falar assim, para, eu vou me cuidar. Mas eu acho que o recado mais importante é assim, curtindo a fase do climatério da menopausa, curtindo, né? Porque eu acho que esse é o maior problema. A gente já bota uma barreira. Tô no climatério, tô na menopausa. As pessoas têm vergonha de falar, eu estou no climatério, estou curtindo essa fase. Tô me sentindo mais segura, tô me sentindo mais madura, tô aprendendo a lidar com o meu corpo, tô levando a minha alimentação mais a sério, tô levando o meu sono mais a sério, tô levando os meus prazeres mais a sério, tô mais inteira. Isso é maravilhoso. A gente tem que fazer isso. Sabe o que acontece? Que eu acho que falta na gente, principalmente mulher, essa união. E de uma apoiar a outra também. Então, assim, se tem uma doida varrida que quer ter 20 anos, que você não seja essa doida varrida. Você tem 45, 50, 55, 60, tá tudo certo, né? A gente tem que parar com essa loucura. Eu penso assim. Não, o que você falou é verdade. Então, a gente tem essa busca da eterna juventude, né? Então... Como se fosse a melhor fase da vida. Não é. É boa, mas todas as fases têm as suas dores e as suas alegrias, né? Tem suas dores e tem seus encantos, né? Então, como a gente teve o primeiro botão lá, quando a gente está na menarca, é uma adaptação do corpo. Depois tem a adaptação do corpo todos os meses, que é a adaptação da nossa menstruação. Tem uma adaptação maior, que é a adaptação
quando a mulher tá esperando um filho da gestação, o corpo também vai se adaptando. Os 3 primeiros meses, para algumas mulheres, é mais difícil. E é uma outra fase de transformação na vida da mulher que, pelo corpo, é a última, é a menopausa. Mas não significa que é o fim. Significa que ainda tem muito para caminhar, que você ainda tem uma longa jornada e que agora é o seu momento de você se cuidar. Olhar para si nessa fase, ela é fundamental para que você tenha essa vida mais longeva aí, porque não adianta nada você querer viver com 70, 80 anos, sem saúde, ficando toda hora indo em médico, o único assunto ser que a sua dor é maior que a minha, que agora dói o joelho, que agora eu tenho problema na minha coluna. Eu ainda acho, Sol, que talvez a gente não veja isso, mas essas nomenclaturas vão mudar. Acho que essas divisões de fase também vão mudar, porque as mulheres e os homens estamos todos vivendo muito mais. Então, assim, a menopausa vai deixar de ser a última fase, porque tem uma outra fase lá na frente, né? E eu acho que a gente tem que encarar mesmo ela só como uma fase. E vamos sair bem dessa fase. Temos muitas perguntas, então já vou começar com elas, tá bom? A primeira é de uma telespectadora que diz assim: olá, eu tenho 50 anos, estou na menopausa, tenho desânimo, não depressão. Durmo muito bem, mas tenho secura vaginal, não quero usar hormônios e nunca usei. Tenho também muita dor nos ossos. O que eu faço para essa secura, por exemplo? Então, isso é uma outra coisa que atrapalha muitas mulheres. Então, ela tem essa secura, né, nas mucosas no geral, né? Ela tem uma perda de libido. Então, a vida sexual da mulher, ela tem que continuar, né? Em todas as fases da nossa vida, né? Então, é uma hora da mulher se cuidar. E tem mulheres que optam pela reposição hormonal. Na medicina chinesa, a gente usa tudo natural. Então, a gente usa a acupuntura e a gente usa as ervas. Então, melhorar a alimentação, nesse ponto, eu não sei como que é a alimentação dela, mas melhorar a alimentação, colocar mais esses alimentos que eu falei, que é o feijão, grão de bico, lentilha, tomar muito líquido, aumentar a ingestão de líquidos. E quando eu falo beber líquidos, né, a gente tem que tomar água sempre em temperatura ambiente. Nunca consumir nada gelado, nada frio. É mesmo? O que acontece? O nosso estômago, o nosso aparelho digestório, ele é como um forninho, né? Então tem um foguinho queimando para fazer essa digestão, quebrar as moléculas e transformar aquilo em nutriente. Então é a mesma coisa que eu pegasse esse copo d'água e jogasse lá e queimasse a churrasqueira que eu acabei de acender. Demora para o carvãozinho pegar fogo. Aí você imagina o esforço que você vai ter que ir lá, colocar fogo naquela churrasqueira de novo para acender o carvão, demora. E assim aqui. Então a gente fica às vezes muito cansado porque a gente ingere alimentos frios, né, e alimentos gelados. Então evitar os alimentos frios, alimentos gelados, alimentos congelados. Você fazer o seu alimento na sua casa, você colocar ele na geladeira, no congelador, é uma coisa. Você só consumir o alimento pronto, não tem nutriente, é cheio de conservantes. Então, para a medicina chinesa, sorvete nunca. Sorvete nunca. Olha, tanto é que lá na China, agora não, que a China está mais modernizada, mas há uns anos atrás não existia sorvete e nem opção de água fria. Por conta disso. Então, você quer ser saudável? Toma água sempre na temperatura ambiente. Que beleza. E dessa forma, você acha que essa nossa telespectadora vai sentir uma melhora? É, tomando bastante água, né? Tomando chá de melissa também ajuda, né? Comendo as verduras de cor escura, como a couve, o espinafre, brócolis, beterraba, que ela é cor de sangue, né? Então, a gente precisa ajudar a repor esse sangue de uma maneira muito natural, que é como, por exemplo, a beterraba. Perfeito, fazendo boas escolhas na alimentação. Próxima pergunta é da Judy Padilha, ela é de Brasília. Tenho tido muita sensação de calor e sudorese excessiva e tudo ao mesmo tempo, inclusive quando saio do banho e seguido de calafrios. O que faço para amenizar? Ai, menina, ó. Então, assim, para amenizar as questões da secura e dos fogachos, é isso que eu te falei, né? A princípio, já que a pessoa não tem, às vezes, como fazer um tratamento alternativo e tal, na casa dela é importante essa questão da alimentação. Então, eu vou frisar bastante isso. O quanto é importante a gente ter esses alimentos que nutram o nosso corpo. O que acontece? Nessa fase, o nosso corpo vai ficando um pouquinho mais lento. Então, a mulher fica muito preocupada, né? Ah, eu vou ganhando 1 quilinho a mais, 1 quilinho a menos. Eu tenho que fazer caminhada, fazer as atividades que não tenham muito impacto, né? Como, por exemplo, a yoga, que é uma coisa muito difundida aqui. O tai chi chuan também, né? E caminhadas leves.
E a alimentação também, eu vou continuar falando, porque ele é muito importante. Então, às vezes, eu não quero comer o feijão, porque o feijão me dá gases, não sei o quê. Então, é a maneira como você está preparando o seu alimento. Então, comer esses alimentos que dão sustância para nós, como o feijão preto, o feijão azuki, que é aquele feijão que o japonês costuma fazer para doce, carne de porco, as algas, tem os brotos de feijão, que alguns os chineses chamam de moyashi, ele também ajuda a trazer essa questão da reposição hormonal de uma maneira natural, Cláudia. Isso tudo melhora, tanto a secura vaginal, libido, quanto os calorões? Quanto os calorões. Perfeito. A soja também tem a ver com tudo isso? A soja também, mas assim, a questão da soja é que ela é transgênica, né? Se você achar uma soja orgânica, seria melhor. E uma outra coisa que é legal dessa fase de diminuir ou evitar são os laticínios, né? Leite, seus derivados, porque o leite ele faz com que o nosso organismo ele funcione de uma maneira muito mais lenta. Então é evitar. Evitar. Você não vai tirar. Então assim, ó, o que eu tô aprendendo aqui que a gente tem que evitar? Vamos fazer um resuminho. Bebida gelada. Bebidas e alimentos frios e gelados. Bebidas e alimentos frios e gelados. Os congelados que você compra direto da prateleira. Congelado. Embutido. Embutido. Enlatado. Enlatado. Farinha branca, açúcar, o leite e seus derivados. Isso aí. Comer alimentos que tenham substância. Não é ficar só na saladinha. Nós precisamos de proteína. Então, quem é vegano ou vegetariano não come nada de origem animal, né? Então, você pode optar pela couve, pelo espinafre, pelo brócolis, beterraba. Então, são alimentos que não sustentam. Quem come carne, a carne que mais nutre o corpo para a mulher em qualquer fase da vida é a carne de porco. Olha. Ovos. Quem gosta de comer ovo de proteína, né, que é ovo lacto-vegetariano, pode incluir o ovo praticamente todos os dias, ou de manhã no seu café, ou à noite, às vezes não quer comer nada muito pesado, pode comer. Mas tem que se alimentar, Cláudia. Não Perfeito. Pode pular a refeição. Da Sol até falar dessa coisa assim, não ficar só na saladinha, né? E você falou agora há pouco de, às vezes a pessoa fala, eu aumentei 1 quilinho. Eu de verdade penso assim, qual o problema de aumentar 1 quilinho na menopausa, no climatério? Você vai continuar uma mulher linda. Porque também, gente, tudo tem a sua fase, né? A gente vai envelhecendo e talvez o corpo fique mais bonito se tiver com 1, 2, 3 quilinhos a mais. Depois vai pegar o netinho no colo, colo de vó é colo de vó. Não pode espetar o filho, não pode ser osso, né? Então, para de neurose. A gente entrou numa neurose de que todo mundo tem que ser igual. Tem gente que tem um biotipo de ser magra, tem gente que tem um biotipo de ser mais cheinha. A gente só não pode jogar a saúde fora. Obesidade é uma doença séria que traz comorbidades. Aí não tô falando disso. Mas a gente respeitar o nosso corpo, qual o problema? Se alimentando bem, tá tudo certo. E cabeça boa, né? Eu acho que isso também é uma outra coisa que a gente precisa tirar um pouco. É essa questão que você falou, né? De comparação. Então, você abre hoje a rede social, você vê que uma celebridade ou uma outra amiga sua tá na mesma faixa etária que você. Que ela tá bonita. Porque ela tá na praia. Porque ela tá não sei aonde. Mas cada um, nós somos seres únicos e individuais. A partir do momento que eu comparo a minha vida com você, é a mesma coisa que eu virasse para toda a minha geração que veio antes de mim, meus pais, meus avós, né, os meus antepassados, virassem para eles e falassem, eu não estou nada, tudo que vocês fizeram porque eu estou aqui. Então, gostar de si, gostar do corpo, né, que a gente habita, que aqui tem uma alma, enfim, cada um tem a sua crença religiosa, é gostoso estar aqui dentro desse corpo, independente do meu biotipo. Né? Graças a esse corpo, porque eu tô aqui para viver, porque a gente veio nesse mundo para ser feliz. Ninguém veio nesse mundo para sofrer. Nós viemos nesse mundo para ser feliz. É só isso. É só não ficar nessa comparação, nessa neurose que você fala, que tá todo mundo fazendo isso, então eu tenho que fazer. Não. Então, parar, se olhar para dentro e ver o que seu corpo tá te pedindo. Né? Que emoção que tá ali que tá te incomodando. Que determinadas situações na minha vida, sei lá, vou pegar um exemplo. Você sempre fica com raiva. Mas o que aquilo está tentando me mostrar? Por que o outro me traz raiva? Na verdade, não é o outro que te traz raiva, né? É a gente que se permite ficar com essa emoção da raiva. Então, as emoções, elas têm uma energia e têm um desgaste energético muito maior. Ficaria horas falando isso para vocês, porque assim, tudo, nosso pensamento também tem uma energia. Então, a gente tem um desgaste muito grande. Então, vamos focar nas coisas boas e não focar nas coisas ruins. Ontem foi a nossa palavra do dia, né? Que a gente deve pensar, isso está na Bíblia, hein? Quando a gente for pensar, que a gente pense em coisas agradáveis, coisas boas, coisas que edifiquem. Tá lá, conselho de Deus para cada um de nós. Então é isso, pensem em coisas boas. O mesmo tempo que eu gasto pensando em coisa ruim, eu gasto em coisa boa fazendo para mim.
Então vamos fazer coisas boas pra gente. Sol Medeiros tem o site www.solmedeiros.com.br, o canal no YouTube que é Sol Medeiros, no Facebook Sol Medeiros Terapias Integrativas e no Instagram Sol Medeiros. Siga, porque quanto mais a gente se abastece de coisas boas, melhor, tá? Aliás, a gente falou de rede social, siga pessoas inspiradoras. Cuidado para você não estar seguindo um monte de gente que tem um padrão totalmente diferente do seu e de repente isso está te gerando uma sensação ruim. Não precisa, né? Então, presta atenção também em quem você segue. Telefone de contato é 11 99376 7637. Isso. Tá certo? Tá certo. E se alguém aqui do programa, né, as telespectadores quiserem saber mais a respeito, vou deixar um convite aqui, inclusive para você, Cláudia. Domingo eu vou fazer um evento lá no meu consultório, que chama-se Caminhos à Sabedoria, né? Que é sobre a menopausa. Então, vou falar tudo que a gente falou aqui, muito mais, com receitas, automassagem. Que legal! Domingo o dia inteiro? Domingo a partir das 3 horas da tarde. Das então, 3 horas? A partir das 3 horas. Pode mandar um WhatsApp para você pedindo informações? Manda o WhatsApp, que eu mando o link. Onde fica seu consultório? Fica em Santana. Em Santana, 11 99376 7637. Gente, esquecemos da massagem no pé. Agora dá tempo, Rodrigo? Ah, meu Deus do céu, vou fazer o seguinte, vou fazer no story do meu Instagram, vou fazer já. Aí você entra lá e assiste, tá bom? Então é no Cláudia Tenório Oficial, vou fazer já. Cláudia Tenório Oficial, pode ir lá, vou fazer no story pra você agora.